E aí galerinha, tudo bom? Bom, fazendo esse vídeo aqui que vai ser um vídeo completamente diferente de todos o que a gente tem aqui no canal, né? No canal a gente sempre se preocupa com a produção textual de vocês, né? Parte dos vídeos são destinados à prova de literatura e de linguagens, né? Então a gente trabalha com aquele livro que vai estar lá, nesse ano no caso são os sonetos de Luiz de Camões, e, por exemplo, ano passado foi Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Né? E a gente trata da produção textual, que são os vídeos sobre a redação da UERJ, que sempre tem como base um livro. No vestibular passado foi o 1984, do George Orwell, e esse ano é o Uma Janela em Copacabana, de Luiz Alfredo Garcia Rosa. Né? Por que eu estou dizendo que esse vídeo aqui é diferente? Porque esse vídeo eu vou tentar trazer para vocês a visão da banca da UERJ sobre a redação de vocês. E é um vídeo bastante digamos assim, com um grau de ser inédito até aqui no YouTube, porque o que acontece? Quando a gente fala de redação do Enem, o próprio INEP, né, ele estabelece um critério de correção, que você tem um manual lá deles, né, com aqueles critérios de correção, né, e tudo mais. E a UERJ não deixa muito claro, né, como que seria a sua correção, a não ser, é claro, naqueles materiais que eles sempre colocam os professores do departamento de letras para falar com a gente, né? Tem uma série de materiais lá no vestibular UERJ, naquela revista da UERJ eletrônica, né, sobre a construção da redação da UERJ, mas não existe um manual, né, um parâmetro. Por outro lado, a UERJ, né, ela tem um critério de correção que é definido por níveis de produção textual por parte do candidato. Como assim, gente? Todo corretor, toda banca, né, corretiva, ela recebe, não chega a ser um manual estruturado como aquele lá que é produzido no Enem, né? Mas a UERJ divide em 4 níveis a produção textual de vocês. Então, os alunos, os candidatos, estariam em 4 níveis de produção textual. E esses níveis, né, através desses níveis que você, corretor, vai estabelecer o seu grau, a sua nota, tá? De acordo com esses níveis, certo? Então, por que eu tô falando isso com vocês? Eu já fui de banca corretiva da UERJ, corretiva da redação. Então a gente recebe esse material. Eu não posso, né, por motivos óbvios, né, divulgar esse material aqui para vocês. Mas eu fiz um material que eu posso estar divulgando aí futuramente, né, explicando André, o que são esses níveis, né, que a UERJ leva em consideração, para que fique mais claro para vocês o que a banca quer de vocês, o que a UERJ quer de vocês, tá? E a primeira coisa, como eu já disse aqui em outros vídeos, a UERJ detesta modelinho, aqueles modelinhos do Enem que você começa, todo mundo começa a frase da conclusão, a primeira frase da conclusão, tópico frasal, da mesma maneira, todo mundo começa, né, o desenvolvimento com outro sim, né? Às vezes o aluno não sabe nem o que significa outro sim, usa o outro sim ali, por uma questão de ser treinado, né, até adestrado para escrever a redação do Enem. A UERJ já não gosta disso. Ela gosta de uma produção que promova para o leitor uma ideia de identidade do produtor da redação, do escritor, tá? Já expliquei isso para vocês num vídeo que eu fiz há 2 dias, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desses níveis. Então os alunos, quando você entrega lá a sua redação, o corretor, né, corrige, ele vai levar em consideração esses 4 níveis de produção. E aqui no canal eu recebo, né, e corrijo a redação de vocês. Hoje eu já corrigi 5 redações domingo. Eu vou ter uma agilidade menor nessa semana para com as correções. Eu não vou conseguir corrigir muita coisa, né? Eu já expliquei para vocês, por conta das minhas outras atividades laborais, né? E também por conta da nossa aula de quarta-feira de sonetos, que eu estou produzindo as questões inéditas para nós fazermos na quarta-feira, que para eu apresentar para vocês pelo menos com um dia de antecedência na terça-feira, tá? Para que vocês tenham esse material já com uma antecedência. E construir questões
dá bastante trabalho, né? Não é uma coisa muito simples. Então vamos lá, vamos falar dos 4 níveis de produção textual. Então, o aluno que se encontra no nível 1, vamos usar uma ideia de escadinha, né? O aluno que se encontra no nível 1, o candidato, né? Ele está aqui no início da escada, no primeiro degrau. E no nível 4, ele está no 4º degrau, beleza? O que seria essa produção, né? Gente, a análise nunca é feita sobre você, né, André, mas sobre a sua produção textual, tá? Não é uma nota do André, né, sobre a pessoa, não, é sobre a sua produção textual. No nível 1, nós temos assim, vamos dividir toda a redação, apesar do Enem ter aqueles vários critérios, né? Toda a redação, ela é corrigida levando em consideração 2 coisas. Coesão textual, que são os elementos, né, do seu texto. Se a sua ortografia está legal, se a sua pontuação está legal, se você produz concordâncias, né, verbais e nominais, né, de forma efetiva, se a regência verbal está correta, se você sabe usar a crase, né, se o teu texto tem um sujeito, tem um predicado, né, é isso. E a coerência textual, que aí a gente já está falando do mundo das ideias. Se você tem teses, se você junta as ideias bem, se as suas ideias, né, têm uma coerência, né, no texto inteiro, tá? Então, tem esses 2 níveis, normalmente, tá? O aluno do nível 1, ele tem problemas, né, com os 2 aspectos, tanto na coerência quanto na coesão textual. Por quê? Esses alunos, eles apresentam alguns problemas ortográficos, períodos incompletos, paragrafação errada, às vezes o aluno não faz uma divisão de parágrafo certa, né? Ausência de sujeito é muito comum, tá? A gente vê uma frase sem sujeito, aí o leitor fica assim, e quem que fez isso, né? Por quê? Dificuldade de compreensão do que é um texto dissertativo, né? De que a ideia de que um texto dissertativo é um debate. Você percebe isso claramente na escrita do aluno, tá? Que o aluno não compreende o que é um texto dissertativo, tá? E o que ocorre? Todos esses problemas que eu indiquei no nível 1 dificultam o leitor. Então, assim, gente, por incrível que pareça, é muito mais fácil você corrigir uma redação de um aluno que está no nível 3 e 4 do que você corrigir um aluno que está no nível de produção 1 e 2. Às vezes eu fico 40 minutos para corrigir só uma redação, né, do aluno que está no nível 1. Porque você tem que apontar tudo, porque se eu estou aqui fazendo esse trabalho, tem que ser um trabalho didático para que eu aponte, eu não posso deixar passar os erros, né? Porque senão eu estaria prejudicando vocês, né? Então, não é apontar erros, mas é apontar caminhos. Ó, estuda isso, né? Esse assunto aqui, para que você melhore na sua produção textual, tá? Então, esse aluno do nível 1, você tem essa é extremamente difícil para a gente, que é o leitor, né? E todo texto dissertativo é produzido por um leitor, ou por um grupo de leitores, né? Ou por uma classe determinada, né? Então, por exemplo, um jornal, né? Um jornal, por exemplo, a gente tem aqui o Jornal Globo, né? Nem abri esse ainda de domingo. Ele é um jornal produzido por uma classe, né? Uma classe média no Rio de Janeiro, né? Que lê o Globo. Nem todo mundo tem acesso ao Globo, né? Então, ele é escrito para uma classe. E aqui a maioria dos textos e artigos, sobretudo, são textos dissertativos, né? Então, você tem que convencer esse teu leitor das tuas ideias. Correto? Então vamos lá. O nível 2, o aluno que já está no segundo degrau dessa escada de 4 degraus, né? Você tem ali as ideias apresentadas. Você consegue ver que o aluno produz uma tese, né? Porém, eu quero que vocês entendam, quando eu falar do nível 3, eles são contrários. Vocês vão entender, né? Eles são antíteses aqui, né? Então vocês vão entender. Então, há uma apresentação no campo da coerência clara, você entende as teses dele, as teses estão ali, né, as ideias estão ali, a paragrafação está correta, né, cada uma defendendo uma ideia, uma tese, né, uma problemática, né, porém, há inúmeros erros de construção textual, aí vem a coesão textual, né, e que vão provocar o quê? Um comprometimento do corretor. Gente, quem vai estar corrigindo a redação de vocês são professores de letras, né, que estudaram língua portuguesa. É claro que a UERJ, isso vocês também já sabem, o Enem também faz isso, né? Nós que estamos nas bancas, né, de correção,
nos são indicados que a gente não pegue muito pesado com os erros de ortografia, de pontuação, né, de uso de crase, né, e tem até uma hierarquia, né, os erros de concordância verbal, por exemplo, tem um peso maior, né, na hora de corrigir você, né, tem que pegar a mão e corrigir com mais força, né, a caneta ali corrige com mais força, tá? Então, o que acontece? Você tem as ideias no nível 2, mas há inúmeros problemas, né, de coesão textual. Beleza? No nível 3 é o contrário. O nível 3 é o contrário. A redação do aluno, ela é praticamente tecnicamente perfeita. Você não acha erro de concordância, o aluno usa a crase de uma maneira correta, o aluno apresenta um texto às vezes até elegante, né? Muitas das vezes bem elegante, mas apresenta problemas no campo das ideias. É o contrário, no nível 2, ele tem as ideias legais e tal, mas tem problemas de construção ortográfica, de pontuação, né? Enfim, tá? Aí, nesse nível 3, o aluno tem um texto impecável. Porém, há um problema na produção de ideias. E, gente, tanto o Enem quanto, e principalmente a UERJ, a UERJ gosta muito, a banca, dessa defesa das ideias. Para a UERJ, as ideias são mais importantes que a construção textual. Tá? Mas a construção textual não é desimportante, digamos assim. Mas entre você errar a construção, né, textual no nível da coesão textual e entre errar, né, na produção de ideias, para o UERJ é muito mais sério você, né, errar, né, nessa construção da coesão. Por isso que o nível 2 ainda está um pouco abaixo do 3 nesse sentido. Mas mesmo assim, o cara do nível 3, ele não está no 4 porque ele erra na produção, nas ideias. Há uma falta de união, de coerência textual. Às vezes ele defende uma tese na introdução e lá no final ele defende uma outra coisa. Ou então no desenvolvimento 1 ele defende uma ideia e no desenvolvimento 1 outra que anula a primeira. Eu vou explicar isso já para vocês. Por isso que ele não está no nível 4. Nível 4 é quando o cara ele tem uma redação tecnicamente perfeita, porém, não, mais, né, esse aí no sentido de mais, além de ter uma redação tecnicamente perfeita, ele também apresenta as ideias bem conectadas, tá? Vamos lá para o nível 3, então, para vocês entenderem isso. O que é errar nesse mundo aí da coerência? Eu vou dar uma ideia aqui muito clara para vocês. Eu vou pegar uma frase, né, do Rousseau, tá? E vou pegar o filósofo que é o contrário do Rousseau, que é o Hobbes, tá? O Rousseau diz, né, o homem é um produto do meio. Beleza? Tá? Como assim o homem é um produto do meio? O homem ele não é ruim, mas esse meio que produz, né, as ilegalidades, né, a corrupção, né, enfim, a corrupção moral, econômica, enfim, diversos tipos, política, né, diversos tipos de corrupção, tá? Normalmente a gente escreve isso nos nossos textos, né? A culpa é da sociedade, que ensina o cara a ser corrupto, que ensina, né, a malandragem, que ensina, né, que na vida você pode levar algumas vantagens, né, que não é, né, que não ensina ao contrário, né, que não é correto, né? E você acaba tendo uma sociedade corrupta culturalmente, né? Porque você recebe isso como uma herança, né, de maus exemplos vindo de cima até embaixo, né? Aí tá, você defendeu essa ideia, tá lá defendendo desde a introdução até o final. Até o terceiro parágrafo, né? Aí chega na conclusão, você diz que o cara foi corrupto por uma escolha dele. Aí gerou um paradoxo. Porque aí você está indo no Hobbes, né? Que diz que o homem é naturalmente corrupto, é naturalmente ruim. Deu para entender? Aí você está escrevendo uma coisa, defendendo que um homem é um produto do meio, e de repente no final você diz que ele teve uma escolha. Se ele teve uma escolha, gente, aí o problema não é do meio, o problema é do caráter dele, é da escolha individual dele. É um problema mais Matrix, né? Lá do filme do Matrix, né? Que ele tem ali as duas portas para escolher, ele que faz escolha. Então as duas pílulas, uma vermelha e uma azul, como Alice no País das Maravilhas, né? Então, se é um problema de escolha, não é um problema da sociedade que impõe, né, uma produção de corrupção, uma produção de violência, né, enfim, né? Vamos pegar o caso do policial. Se o policial ele
ele é um produto do meio, por exemplo, porque você defendeu na sua redação, né? Que ele ganha um salário ruim, né? Que ele tem péssimas condições de trabalho, tem o fator psicologia que não é trabalhado no policial, nem quando ele passa no concurso público. Se você está defendendo que ele tem um meio adverso que o leve à corrupção, você não pode dizer que ele escolheu ser corrupto, né? Uma coisa é um cara rico que vai ser policial, que sempre foi rico, e escolhe ser corrupto. Outra é que o meio, né, fez ele se tornar corrupto. Então, esses são uns erros, né, de conexão de ideias. Então, assim, você não pode, você tem que ter muito cuidado com isso, né, porque as suas ideias têm que ser defendidas desde a introdução até a conclusão, seguindo a mesma lógica, né, porque não pode gerar paradoxo, contradição, né, porque aí gera um problema. Aí você vai estar no nível 3, sua redação vai estar tecnicamente perfeita, só que as suas ideias não estão conectadas, tá? E o nível 4 é o nível aí que a gente chama de próxima perfeição, né? Eu, como sou professor, né, e já passei por diversas etapas acadêmicas, como graduação, mestrado, doutorado, né, eu tenho essa exata percepção, não só como professor, mas como aluno também, de que os meus textos vêm melhorando a cada vez mais, né? Não existe um texto perfeito. É claro que no vestibular existe o texto nota 10, né, digamos assim. Ou nota 20, como a UERJ levava em consideração antigamente, né? Ou a nota 1000 do Enem. Porém, um texto tem sempre algo a ser aperfeiçoado. Eu acho que é sempre... Quem está no nível 4 está ali naquelas notas que vão de 9.2 a 10, né? Tem algumas coisas para serem aprimoradas, porém, né, você está muito próximo da perfeição, tá? Que no meu caso não existe, né? Eu não acho que exista assim um texto perfeito, né? Nesse sentido, tá? Mas não que eu não daria uma nota 10 não, tá? Se seguir todos os critérios eu dou uma nota máxima, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, porque compreendendo o que a pessoa quer, o trabalho que você vai ter que fazer, né, fica muito mais fácil da gente produzir fazer, né, uma produção textual melhor, tá? Eu vou ver se futuramente eu divulgue. Eu tenho aqui o material, tá? Mas eu ainda não vou divulgar por enquanto, não. Tá vendo? Eu tenho ali os níveis, né, dos alunos, tudo direitinho. Tem uma tabelinha que eu fiz. Como é um material meu, eu posso divulgar futuramente. Como não é não é um material da UERJ, que a gente não pode divulgar, tá? Então eu vou pensar direitinho. Tá bom, galerinha? Então, tenham paciência essa semana. Eu sei que eu corrijo os textos muito rápido de vocês, mas por conta desse trabalho que eu vou ter que desenvolver fazendo questões, talvez eu demore um pouquinho para dar esse retorno para vocês. Um grande abraço, professor André, um excelente domingo.